Pais amados, mais uma palavra para o meu e o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre pregação, ok? Abra a mente, comece a navegar pela palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10, versículo de número 14. Preste bem atenção. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Amados, o meio prescrito por Deus para salvar, santificar e fortalecer sua igreja é a pregação, é a proclamação. Na linguagem teológica é o querigma, ou seja, você é um querigmático, você é um proclamador do evangelho, porque é o evangelho que produz fé nos que foram escolhidos por Deus. Pregação da palavra, através da pregação da palavra vem o conhecimento da verdade que resulta na piedade. A pregação também encoraja os crentes a viver na esperança da vida eterna, permitindo-lhes suportar o sofrimento. A pregação fiel da palavra é o elemento mais importante do ministério pastoral. Quero te chamar a atenção para uma coisa. A pregação, ela deve necessariamente receber uma grande prioridade na sua vida como ministro do Evangelho. A cada dia que passa, eu lembro do apóstolo Paulo o Velho. Quando ele vai chegando ao final da sua vida, ele já é um veterano, o nosso pastor Paulo dirigiu uma exortação ao seu jovem filho na fé, Timóteo. Ele fala desta maneira: conjure-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra antes a tempos e fora de tempo. Olha, amados, eu acho interessante você observar que ele continua: redargue-os, repreenda, exorte-os com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não sofrerão, olha só, ou suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 4. Nessas palavras que Paulo se dirige a Timóteo, nós podemos observar que Timóteo recebeu de seu amado mentor espiritual, o homem de Deus, aquele que o discipulou. Paulo apresenta a mais alta prioridade pastoral. Embora as responsabilidades do pastorado sejam muitas, conforme indicam a vida e a experiência pastoral que temos, quero te chamar a atenção: nada, mas nada é mais importante do que a pregação. Eu quero te dizer uma coisa: tenha essa percepção, tenha esse entendimento, se dedique, se debruce, se alimente da palavra. Paulo não esperou até o fim da vida para destacar a importância da pregação para Timóteo. Foi um tema constante em suas cartas, aquele jovem pastor e filho na fé. Nós temos que entender. Lá em Timóteo 4,11 ele diz assim: manda estas coisas. Olha, manda estas coisas e ensina-as. Depois ele ordena, 4, 13, 14, 16, persiste em ler, exortar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Tendo cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo assim, te salvarás tanto a ti mesmos como aos que te ouvem. Amados, em 1 Timóteo 5,17 ele diz: ordenando os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra,
principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, palavra e doutrina. Quando nós vemos essa palavra, que sejam dignos de duplicada honra, aqui está falando de pagamento dobrado. Depois de dar as instruções acerca do relacionamento entre os senhores e escravos, Paulo diz a Timóteo: ensina e exorta. 6:2, 1 Timóteo. Paulo ordena a Timóteo que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis. Preste atenção, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Amados, 2 Timóteo 2:2. Amado, nesse momento eu vejo o Espírito Santo de Deus mover corações acerca da importância da pregação do Evangelho. A pregação e o ensino são tão importantes que a única qualidade do presbítero no que se refere a habilidades ou funções é que ele seja apto para ensinar. 1 Timóteo 3:2. Amados, quando nós vemos essa ênfase, a pregação também não era a exclusividade de Paulo. Ele permeia todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento está permeado por esta ênfase tão maravilhosa. O Senhor Jesus Cristo, lá no livro de Lucas 4:43, ele chama a atenção. Ele revela o lugar da importância que a pregação ocupava em seu ministério quando diz: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o Evangelho do Reino de Deus, para isso fui enviado. Amados, aliás, seu ministério terreno foi em grande parte um ministério querigmático de pregação, de anunciação e de ensino. Eu quero te dizer uma coisa: ele deixou sua igreja com a incumbência: ide por todo mundo, pregai. Nós estamos falando sobre pregação. A pregação também foi central no início ou no ministério da igreja primitiva. Amados, quando você começa a ler o livro de Atos ou Atos dos Apóstolos, a igreja em movimento, imediatamente depois do surgimento da igreja, no dia do Pentecostes, Pedro pregou e 3.000 almas foram convertidas. Logo em seguida, mais uma ministração, prego outro sermão importante no pórtico de Salomão, no templo. As pregações de Filipe, as pregações de Paulo, dos apóstolos e outros na igreja, também são a característica importante do livro de Atos. Eu quero te falar que ao longo da história da igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo tem dado forte ênfase à pregação bíblica. A pregação ocupa lugar central na vida da igreja, no avivamento, na Inglaterra. Olha, meu amado, eu quero te dizer uma coisa: continue vivenciando a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus é maravilhosa. Se alimente da palavra, porque Deus quer te usar de maneira poderosa. Aos olhos de Deus, ninguém será bem sucedido no ministério pastoral se não der o devido lugar à pregação do Evangelho. Então, meu amado, essa é uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero dizer uma coisa. Olha, nós precisamos estar meditando na palavra de Deus todos os dias de nossas vidas. Eu gostaria que você pensasse no livro de Salmos, Salmos 19, versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, alegra o coração, o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Então, meu amado, guarde essa palavra no seu coração e saiba que a responsabilidade da ministração da palavra de Deus, das Escrituras do Senhor, olha só, é um fundamento. A palavra de Deus, as Escrituras, é o único fundamento para a tua pregação. Apenas a Bíblia apresenta a mensagem da salvação. Eu quero te dizer uma coisa, e edificação. Mensagem que traz vida, a qual Deus deseja ser e ver proclamada e anunciada ao mundo
em contraste com palavras de sabedoria humana que não são fidedignas nem confiáveis. Somente nas Escrituras estão a mente de Deus, seu propósito, o seu plano. Então, meu amado, seja um homem de Deus, pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Dê valor à pregação, porque Deus quer te usar poderosamente. A paz do Senhor Jesus, fica com Deus. Pastor Enê Lima, Brasília, Distrito Federal.